Bom, a gente falou de potências de subida. Vamos falar agora do voo reto horizontal, né? Que é aquela parte onde eu vou voar minha aeronave o maior tempo do meu percurso, né? Então, o voo reto horizontal é onde eu vou manter o mesmo rumo, a mesma altitude, ou seja, eu vou manter o meu avião sem subir nem descer e sem ficar acelerando também ele, né? Eu vou manter esse avião aqui, apesar que você pode até acelerar e perder velocidade, não tem problema, seria o voo de cruzeiro. Mas o voo reto horizontal é aquele que eu vou manter a minha altitude. Ou seja, é altitude constante. Agora, o que eu preciso ter para manter esse voo reto horizontal? Eu sei, né, que nós temos na aeronave 4 forças que vão ser inclusas no meu voo, enquanto a minha aeronave está voando. Primeiro, eu tenho a força que puxa o meu avião para frente, que é a tração. Depois, eu tenho aquela força que puxa o meu avião para trás, que é o arrasto. O arrasto, ele é o oposto à tração, ele é diretamente proporcional à tração. Aumentei a minha tração, aumento o meu arrasto, ok? Então, o arrasto é inerente ao voo, ele acontece. Toda vez que eu estou em movimento, que eu tenho tração, eu tenho arrasto. Eu tenho aquilo que puxa tudo para cima, que é a sustentação. E eu tenho aquela força que puxa tudo para baixo, que é o peso. Então, a sustentação é para cima, o peso é oposto, a sustentação é para baixo. Essas são as 4 forças que eu tenho na minha aeronave. Num voo reto horizontal, o arrasto ele pode ser maior que a tração, pode, mas a sustentação tem que ser exatamente igual ao peso. Não posso ter sustentação maior que o peso, senão ele subiria, nem peso maior que sustentação, senão ele desceria. Os componentes, a soma das forças da sustentação e do peso tem que ser exatamente iguais, ou seja, elas vão se anular. Essas forças se anulam, o avião tem um voo reto horizontal. Então, falando dessas 4 forças, primeiro, a força que é oposta ao peso é a sustentação. Ela vai ser representada pela letra L. L por quê? Do lifting, em inglês, sustentação, né? A força da gravidade, que é o peso, que é aquela força que puxa tudo para baixo, ela vai ser representada pela letra W, de weight, né? Peso em inglês é weight. Então, para eu ter um voo com altitude constante, as 2 forças têm que se anular. Como a gente demonstra isso? L igual a W, ou seja, sustentação é igual a peso. Significa que a minha aeronave está em uma altitude constante, estou mantendo o mesmo nível. Agora, falando da tração. A tração, como eu disse, ela só pode ser oposta ao arrasto. Não tem como a tração ser oposta ao peso ou à sustentação. Não existe. A tração só vai ser oposta ao arrasto. A tração ela vai ser representada pela letra T. Não é de tração, é de thrust. Em inglês, tração é thrust, em inglês. O arrasto ele vai ser representado pela letra D, de drag. Tá? Arrasto em inglês é drag. Ou seja, toda vez que eu tiver aumento de velocidade, a tração vai ser maior que o arrasto. Se eu tiver diminuição de velocidade, o arrasto vai ser maior que a tração. Ou seja, a tração vai ser menor que o arrasto. Se eu tiver velocidade constante, as 2 forças vão se anular. Tração vai ser igual ao arrasto. Quando a gente fala de velocidades, eu já relembro logo a velocidade crítica da aeronave, né, que é o ângulo de ataque crítico, que é aquela velocidade mínima na qual a aeronave consegue manter o voo horizontal, que é a velocidade de stall, né? Então, se todas as forças que estão sendo colocadas no meu voo durante esse voo se anularem, eu vou ter algum problema. Ou eu estou voando reto horizontal, né, voo de cruzeiro, 4 forças anuladas, tração igual a arrasto, sustentação igual a peso, meu avião está mantendo altitude e velocidade constante. Porém, se esse avião começar a subir o ângulo de ataque, começar a subir o seu ângulo de ataque, começar a perder velocidade e tentar compensar isso no ângulo de ataque, eu vou entrar na velocidade de stall, né? Logo entrando no ângulo de stall. Esse ângulo é chamado de ângulo de ataque crítico. Por que é o ângulo de ataque crítico? Porque no extradorso da asa,
O vento relativo, que é aquele vento que tem a mesma direção, a mesma intensidade, o sentido oposto ao meu movimento, a asa, vai atingir a asa no bordo de ataque, vai passar em cima do centro de pressão, né, vai gerar uma força que puxa essa asa para trás e para cima, dando a resultante aerodinâmica, gerando a sustentação. Aqui, no bordo de fuga da asa, vai ter o arrasto. Conforme eu aumento esse ângulo de ataque, esse vento relativo, que deveria vir de maneira laminar, ele começa a turbilhonar. E a hora que ele turbilhonar em cima do centro de pressão, esse avião perde a sua sustentação, ele entrou em stall. Stall é o quê? É aquela... é a perda de sustentação devido à grande variação do ângulo de ataque, fazendo o fluxo de ar passar de maneira laminar para turbilhonado em cima do centro de pressão. Sabendo isso, a gente não consegue voar com uma velocidade menor do que essa velocidade de stall. É a velocidade mínima na qual a aeronave consegue manter um voo reto horizontal. E, gente, isso não cai na NAC, isso despenca, estola. Cai sempre uma pergunta dessa em prova. Qual que é a velocidade mínima que uma aeronave consegue manter o seu voo horizontal? É a velocidade de stall, tá? Então, ó, no ângulo de ataque crítico, a velocidade não pode ser mais diminuída. Por quê? Porque essa é a menor velocidade do avião. É a menor velocidade que ela consegue manter o voo reto horizontal. É a velocidade stall. Se a aeronave ultrapassar esse ângulo de ataque crítico, ou seja, aumentar mais ainda o ângulo, a sustentação ela vai sumir. Por quê? Eu não tenho mais velocidade em cima do extradorso da asa. E aí o avião estola. Ele vai perder sustentação e entrar no processo de stall. Onde que eu sei que eu estou no stall? Primeiro, né, você vai saber que você está no stall pelo ângulo que você está atingindo. E outra, o velocímetro. Se a gente olhar o velocímetro, toda essa faixa verde é a faixa na qual é seguro eu voar. A faixa verde do velocímetro é a faixa que mostra que meu avião está voando tranquilo. A faixa amarela é a faixa de uma velocidade que eu até posso atingir, mas já é crítica. E a linha vermelha é a velocidade que eu nunca devo exceder. Então, nessa aeronave, ela vai estolar aqui, ó, com 45 nós. Tá em nós aqui, ó. Então, 45 nós. É a velocidade de stall dele, certo? Então, acima de 45 nós, meu avião vai voar. Até 130 nós, o voo é tranquilo. De 130 a 160, eu posso até voar. Agora, passar de 160, eu não posso, porque pode ter dano estrutural na minha aeronave, certo? Então, no velocímetro, existem essas indicações de velocidade, a gente vai ir por ela. Ah, Luiz, qual que é essa faixa branca aqui, ó? Essa daqui. Essa faixa branca é a faixa na qual eu posso usar o flap. Essas são as velocidades que eu consigo aplicar o flap, tá? Então, a faixa de velocidade na qual eu consigo voar seguro é a verde, a que eu posso chegar é a amarela e a que eu nunca devo exceder é a vermelha. A faixa branca é a velocidade de operação do flap. E onde começa a faixa verde é a minha velocidade de stall. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Teremos dúvidas, alguma coisa aí? No começo da aula você falou da tração e do arrasto, né? Aí Sim. a tração ela é sempre maior, tipo assim, no início da decolagem, a tração é maior que o arrasto, certo? Mas aí você tá. É interessante você falar isso, porque a gente tem uma fase de aceleração. Quando eu estou parado com a minha aeronave, certo? Eu aplico toda a manete de potência. Nesse momento que eu estou parado, a minha aceleração não é máxima? Sim. E a minha velocidade? Ela é baixa. É zero. Zero. Certo? Certo. Minha aceleração é máxima, minha velocidade é zero. Conforme eu começo a ganhar velocidade, a minha aceleração diminui. Não diminui? Sim. Tem uma hora que a minha velocidade, quando eu chegar na minha velocidade final da aeronave, a minha velocidade vai ser máxima e a minha aceleração vai ser quanto? Zero. Na hora que a tração se igualou ao arrasto, ou seja, eu tenho a velocidade constante.
Eu vou dar um tapa no você. Então, quando eu tenho início da decolagem, a minha aceleração é máxima, porém a minha velocidade é mínima. Conforme eu começo a ganhar velocidade, a minha aceleração começa a diminuir. Então, no caso, a minha aceleração diminui, porém a minha velocidade aumenta, até o ponto onde eu ficar com a minha velocidade máxima e a minha aceleração mínima, tá? É a hora que eu juntei essas duas componentes. Tração vai ser igual que arrasto. Como que eu demonstro a aceleração? Tração maior que arrasto. Mas lembra que o arrasto sempre vai se igualar? O arrasto sempre existe. Não existe uma aeronave que consiga voar mais rápido que seu arrasto. Então, sempre que eu for voar uma aeronave, o arrasto vai se igualar à tração. Certo? Muito bom, obrigado, comandante. Alguma pergunta aí, pessoal? Fala, Karen. Com o aumento da altitude, a velocidade máxima aumenta ou diminui? Depende. A velocidade ela pode até aumentar um pouco, mas você não vai conseguir ter mais operacionalidade na hélice, ou seja, sua hélice ela depende também da densidade do ar, não depende? A hélice depende da velocidade, da densidade do ar. Então, se eu tenho uma densidade mais baixa, conforme eu aumento, a minha hélice também ela perde a função. Então, ela não consegue acelerar mais. O que é diferente de teoria de voo de alta velocidade, né? Que a gente está falando de motor a reação, que os motores a reação, jato puro, stato jato, stato reator, eles têm melhores performance em maiores altitudes. Por quê? Lá eu tenho o ar rarefeito, eu tenho menos densidade, menos pressão. E eles precisam de muito pouco ar, né? Eles comprimem muito ar, então não precisa ter muito ar externo para conseguir aumentar a velocidade. E nesse caso, aí para o motor a reação é melhor. Mas para o motor a hélice, não vai dar muita diferença, não. Ele não vai conseguir tracionar, na verdade. Certo? Certo. Bruno, pode falar, meu irmão. Em relação ao fator carga, digamos assim, quando a aeronave ela atinge uma velocidade, um ângulo de stall, né, e ela está pesada, né, assim, tem que ter o maior cuidado quando for recuperar ela do stall. Na verdade, o stall, o peso não modifica a velocidade stall. O fator carga é o peso pela área da asa. Então, se tiver com um fator carga maior, numa recuperação, você pode ter um dano de estrutura, entendeu? Você pode ter um dano de estrutura. Ele pode ficar mais lento na recuperação. Ele pode, vamos falar uma linguagem português correta, você pode quebrar uma longarina de uma asa fazendo uma recuperação brusca. Entendi. Ô, comandante, o que seria exatamente o fator carga? Fator carga é a relação de peso com a área da asa. A tua área da asa é a relação do peso com a área da asa. Fator carga é essa relação. Então, se você está com uma aeronave pesada e faz uma recuperação brusca, ou seja, você dá uma cabrada forte, você vai ter um fator carga maior. Você vai forçar mais a sua... Você vai forçar mais a sua asa, a sua longarina. Certo. Beleza? Mais uma coisa. Diga. E o centro de gravidade afeta na hora de stall ou não? Afeta. Se você tiver o centro de gravidade, o correto é você ter o centro de gravidade um pouco mais à frente, né? Porque a hora que seu avião estolar, ele vai descer com o nariz, ou seja, onde está o peso? Onde está mais pesado? Está mais pesado para o nariz? Né, um pouco mais pesado para o nariz, o avião estola, ele tem a tendência de baixar primeiro a parte mais pesada, que seria o nariz. Se você tiver o centro de gravidade mais para trás, por conta no momento traseiro, esse avião vai cair de cauda, né? Vai estolar de cauda. E aí, se ele estourar de cauda, ele pode entrar em parafuso chato e pode ser muito mais difícil a recuperação. Até impossível. Para a ANAC, ela diz que uma aeronave, quando estoura em parafuso chato, é impossível recuperar. Na realidade, dá para recuperar. Mas
você vai precisar de potência de motor, você tem que modificar o seu centro de gravidade para frente, tá? Então, o centro de gravidade, ele altera, sim, o stall da aeronave. Tá, obrigado. E uma pergunta, mais uma pergunta. Diga. E na stall, a resultante aerodinâmica que está em cima da asa vai para frente ou fica no mesmo lugar? Não, aí não é a resultante aerodinâmica, é o centro de pressão que você está falando. O centro de pressão é o único ponto numa asa capaz de gerar sustentação. E aí a gente tem dois tipos de asas, quanto à sua forma. A gente tem as simétricas, que os dois lados são iguais, né? O extradorso é igual ao intradorso. Na asa simétrica, o centro de pressão não se desloca, conforme se aumenta o ângulo de ataque, ele não se mexe. Já na asa assimétrica, que o extradorso é diferente do intradorso, o centro de pressão, conforme você aumenta o seu ângulo de ataque, ele corre para frente, até o momento máximo que ele não consegue mais correr, você estola. Então, o centro de pressão, sim, ele se desloca para frente, conforme você aumenta o ângulo de ataque, nos perfis de asa assimétricos. Nos perfis simétricos, o centro de pressão não se desloca. Tá, obrigado. Beleza? Falou do CP e do CG, né? Quanto em relação aos dois, eles precisam estar não exatamente juntos, mas igualados, né, que fala. Não, se o centro de gravidade estiver em cima do centro de pressão, você pode ocorrer o risco de entrar em instabilidade catastrófica. Não é legal. Então, o centro de gravidade sempre tem que estar um pouquinho mais à frente do CG do CP da aeronave. Então, ideal é sempre estar um pouquinho mais à frente. Fala, Gustavo. Boa noite a todos. O comando, Diga. Seguinte, quando eu, por exemplo, o perfil simétrico, que aciona na aeronave lá, o comando aciona os slots, os slats, e também o flap. O centro de pressão permanece o mesmo? Olha, se você aumentar a área da sua asa com o slot para frente e o flap for do tipo Fowler, que vai aumentar a curvatura e vai aumentar a área da asa, você vai modificar o centro de pressão e o centro da gravidade, o centro de gravidade não, mas o centro de pressão você pode modificar sim, você pode colocar ele um pouco mais dianteiro. Então, se você aumentou, toda vez que você aumenta a área da asa e a curvatura desse perfil, você está mexendo nesse centro de pressão. Deu para entender mais ou menos que aumentar a curvatura, a área da asa? QCL, entendi perfeitamente. Beleza. Muito obrigado, comando. É nóis. Tem alguma pergunta a mais, pessoal? Só. Tranquilo? Então vou parar a gravação aqui.